Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos um pouco sobre discurso direto e indireto. Vamos lá? Discurso direto funciona quando queremos transmitir uma informação, uma mensagem, e a utilizamos de acordo com a ideia principal do nosso interlocutor. O discurso direto ele também é fácil de ser identificado, pois ele tem a presença do uso dos dois pontos, aspas e travessão. A professora, na hora de elaborar esse vídeo, ela teve uma certa dificuldade aí para colocar o nosso travessão. Então, eu coloquei esse traço. E esse traço, na aula de hoje, ele vai representar o travessão. Tá legal? Discurso direto. Vamos para alguns exemplos. Papá me dijo, dois pontos, debes querer a tua irmã. A mensagem principal, ela vem entre aspas, tá? Eu tenho uma reunião importante. Ideia principal, entre aspas, travessão, dijo ele. Carlos dijo, dois pontos, travessão, oi, lego tarde. Já no discurso indireto, né, eu transmito a minha mensagem, a minha informação, mas ela vai sofrer algumas alterações. Eu posso colocar aí a minha opinião, eu mudo a estrutura, tá legal? E ele também não tem a presença de alguns marcadores, como tem lá no discurso direto, que é o uso de dois pontos, aspas e travessão. No discurso indireto não tem isso. A estrutura de uma oração. Quando eu quero transmitir uma mensagem DDD, ou seja, discurso direto, eu vou me pronunciar em primeira pessoa, ou seja, em yo ou nosotros, que é a primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Agora, quando eu quero transmitir a mensagem DI, discurso indireto, eu vou me pronunciar utilizando os pronomes em terceira pessoa. Ele ou eles e elas. Agora, o discurso indireto, ele também poderá ser transmitido em presente ou no passado, coisa que não acontece no discurso direto. Algumas frases aí do discurso indireto. Papá me dijo que devia querer a minha hermanita. Ou seja, não tenho aí dois pontos, não tenho aspas, não tenho travessão. Se trata de uma frase em discurso indireto, tá? E detalhe, observem que tem esse quezinho aqui, ó, que do lado do meu verbo, dijo. Esse que aqui, em algumas situações, ele seria classificado como pronome relativo. Porém, quando se trata de DI, discurso indireto, o que será sempre uma conjunção integrante. Por isso eu coloquei aqui como atenção, que, conjunção integrante. Discurso indireto, que será sempre conjunção integrante e não pronome relativo. Ah, professor, então qual é a diferença entre pronome relativo e de conjunção integrante? Pronome relativo, ele pode ser substituído por el qual. Então, na frase el alumno que estudia aprueba, eu posso dizer que el alumno, el qual estudia, aprueba. Ou seja, a minha frase tem significado. Agora, na frase de baixo, el alumno, el qual estudia mucho, tem sentido? Não tem. Então, esse que aqui nunca será um pronome relativo. Observem que aqui, ó, el alumno dijo que estudia mucho, esse que ao lado do meu verbo dijo, ele está completando o sentido do verbo. Esse verbo dijo, se não tivesse o que aqui, ele não teria nenhum significado. Então, el alumno dijo estudia mucho. A frase continua sem sentido. Então, eu fui obrigada a colocar o que para ele completar o sentido do verbo, tá? Espero que vocês tenham sanado a dúvida de vocês. Tem aí o exercício do módulo.